Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 13. Tema da mensagem: tomando a armadura de Deus. Mas antes da gente entrar propriamente dito no texto proposto hoje, vamos relembrar um pouquinho que o apóstolo Paulo começa a falar desde o capítulo 4. Lembre-se que a divisão de Efésios que a gente trabalhou, que a gente está trabalhando ao longo da exposição da carta aos Efésios, é o seguinte: capítulo 1, 2 e 3, Paulo ensina teologia para a igreja. Capítulo 4, 5 e 6, ele ensina a vida prática. Dentro do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade que a igreja deve ter, sobre a santidade que os cristãos devem ter. Ele vai tratar sobre o fruto dos cristãos. O cristão tem o fruto para a luz, o ímpio, o incrédulo, tem o fruto das trevas. Ele vai falar sobre que os incrédulos eles são filhos da perdição. Ele vai falar que os incrédulos eles estavam debaixo do seu pai, que é Satanás. Tudo isso o apóstolo Paulo fala e é negligenciado hoje pela igreja. A igreja não trata disso. E Paulo está ensinando isso à igreja aqui, a igreja de Éfeso. E Paulo vai depois falar sobre marido e mulher, vai falar sobre o lar cristão, como o marido deve agir, como a mulher deve agir. Depois Paulo vai falar sobre a criação dos filhos. Ele vai ensinar aos pais como tratar aos filhos. Ele vai ensinar o filho como ele deve tratar os pais. Depois ele vai falar sobre os senhores e os escravos, ou seja, aqueles que são patrão e aqueles que são empregados. Ele vai ensinar os dois como deve se portar o patrão, como deve se portar o empregado. Tudo isso no âmbito cristão. E agora Paulo, para encerrar a carta, ele começa a falar sobre uma coisa muito importante. E não é à toa que Paulo usa isso no final da carta. Não é à toa que Paulo vai falar sobre a armadura de Deus no final da carta aos Efésios. Porque ele já ensinou teologia, ele já ensinou vida prática, agora ele vai ensinar como é que os cristãos devem manter-se na vida cristã. Ele ensinou teologia, ele ensinou vida prática, agora ele vai mostrar como é que o verdadeiro cristão se mantém na fé cristã. Ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então esse é o panorama geral da carta. Agora nós vamos entrar um pouquinho numa breve guisa de introdução que eu gosto de fazer antes de entrar no texto propriamente dito. Tá? Hoje, na igreja, principalmente brasileira, existe uma batalha espiritual, isso é verdadeiro. Existe uma batalha espiritual. Só que a gente tem na igreja brasileira dois grupos. Dois grupos que são extremistas. Eles são extremistas na sua forma de ver. Uns não creem que existe essa batalha. Creem que o diabo é um ser incapaz. Que o diabo está estático, está preso, amarrado. A gente não vê esse lugar nenhum na escritura, mas enfim, eles creem nisso. Né? Eu gosto de dizer que o diabo é como o Lula preso. Está preso, mas ele dá entrevista, ele mexe em redes sociais, ele governa os seus subordinados de dentro da prisão. Então, que prisão é essa? Assim é o diabo hoje. Muitos creem que ele está preso. Eu gosto de fazer o espelho com o Lula. É igual. Não muda nada. Então, existe dois grupos no Brasil, tá? Primeiro que acha que Satanás não faz mais nada. Mas tá agindo aí. Sai fora que tu vai ver ele agir. Mas tá preso, tá amarrado. Né? Que nem eles dizem. Né? E a gente tem o outro grupo, que é o outro extremo, o oposto desse. Tem uns que acham que o diabo não faz mais nada. E tem o extremo do outro lado, que é o que o diabo é quase um Deus. Milita em pé de igualdade com Deus. Crê num dualismo. O nome disso é dualismo. Existem duas forças no universo que regem o universo. Uma delas é boa, outra é má. Ou seja, uma é Deus e outra é Satanás. Só que isso a gente não vê na Escritura. A Escritura diz que Deus é soberano, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele diz que Ele vai vir, vai julgar o mundo dos ímpios e vai jogar o diabo, falso profeta e a besta no lago de fogo e enxofre. Não existe dualismo. Deus é soberano. Ele detém todo o poder. Então, quando a gente para, olha e pensa e escuta, a gente vê que existem dois grupos no Brasil. Aqueles que acham que o diabo não faz nada e aqueles que acham que o diabo faz tudo. Tudo é culpa do diabo. Tudo é o diabo. Deus é um ser de segundo plano. Deus é um ser que está em pé de igualdade com o diabo. Mas a Bíblia não mostra isso. A gente tem um segundo ponto que a gente tem que trabalhar depois desses dois grupos, que é o movimento de batalha espiritual que a gente tem no Brasil, que começou lá por meados da década de 70. Eu não estava nem nos garrão do pai ainda, eu nasci em 90. Tá? Eles procuram dizer e trabalhar, tá, que a gente deve expulsar os demônios, que é uma coisa correta.
Jesus fez isso, aí tá certo. Aí não tem problema nenhum. E que a gente deve, e aqui eles começam a ter atitudes erradas, que a gente deve procurar esses demônios, a gente deve guerrear contra eles e a gente deve atacá-los. Eles creem que demônios possuem territórios, como é que eu posso dizer, que são espíritos territoriais que governam certas regiões do planeta. A gente não vê esse lugar nenhum na Bíblia, mas enfim, eles creem nisso, é uma coisa equivocada deles. E eles creem que a gente deve ir até esses demônios, atacar esses demônios, ou seja, tomar frente da batalha e ir para cima deles. Só que isso é equivocado. A gente não vê esse lugar nenhum na Escritura. A gente vai ver aqui que a armadura de Deus nada mais é do que uma defesa do crente, não é um ataque do crente. A armadura de Deus, por isso que é armadura. Se fosse para atacar, seria outro nome. É armadura, a armadura é de defesa. Então a gente vê dois pontos bem relevantes antes da gente entrar no tema hoje, na nossa realidade, na igreja brasileira. Primeiro, aqueles que não creem que o diabo existe e que age. Segundo, aqueles que acham que tudo é o diabo e o diabo está em pé de igualdade com Deus. E nós temos um segundo ponto, melhor dizendo, que é o movimento de batalha espiritual, que acha que existem demônios que são apossados de alguns lugares, e a gente deve ir lá, bater, brigar com eles e expulsar eles de lá. Então a gente tem umas características na nossa igreja brasileira que devem ser exortadas e colocadas no seu devido lugar. É o que o apóstolo Paulo vai falar hoje de manhã aqui nesse texto, ok? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, por favor, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra. Ministra os nossos corações. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ver e ouvir a Tua palavra. E também, Pai, nos ajude a aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 13 de Efésios capítulo 6. O texto diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Até aqui a leitura. Bom, meus amados, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui nessa manhã é o seguinte: devemos ser fortalecidos na armadura de Deus, mediante a sua força e o seu poder. Note bem, esse é o primeiro ponto que eu quero expor. Isso está no verso 10 e 11. Devemos ser fortalecidos na armadura de Deus, mediante a sua força e o seu poder. É nisso que o crente deve se basear. Verso 10, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a gente nota um caráter, vamos dizer assim, introdutório do que Paulo quer falar. Ele quer falar sobre o fortalecimento espiritual do crente. Ele quer falar sobre isso. Como o crente deve ser forte espiritualmente. O crente forte espiritualmente não é aquele que pula, roda, grita, fica falando um monte de lorota por aí. Não, não é isso. O crente forte espiritualmente é aquele que se apodera da armadura de Deus. Para quê? Para resistir o dia mal, como o apóstolo Paulo vai finalizar lá. O crente cheio de Deus e do Espírito Santo de Deus não é aquele que opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O crente cheio da armadura de Deus e do poder de Deus e do Espírito de Deus é aquele que resiste ao dia mal. É aquele que permanece na fé inabalável. E Paulo vai dizer aqui: sede fortalecidos na força do seu poder. A gente tem uma batalha diária contra duas coisas: nós e Satanás. Nós temos uma batalha diária que é fato. Talvez a mais dura não é nem contra o diabo, é contra nós mesmos. Porque o nosso coração, depois da queda, ele foi corrompido e manchado pelo pecado. Isso já está dentro do ser humano e ninguém arranca a não ser Deus. O ser humano, quando caiu, quando desobedeceu a Deus no Jardim do Éden,
ele ficou com uma característica muito interessante, que ele não existia antes, que era o pecado. Isso afetou as nossas faculdades, as nossas vontades, as nossas volições, elas ficaram manchadas pelo pecado. A gente não consegue parar de pecar. A gente não consegue parar de pecar. Muito se fala em livre-arbítrio, isso é uma mentira, a ciência já até provou, até a ciência, que é falha humana, já provou que antes de tu tomar uma decisão, de tu fazer uma coisa, teu cérebro, 10 segundos antes já decidiu. Como você é livre? Você não é livre para atrair teu cérebro. Livre-arbítrio, primeira coisa, é mentira. Isso é uma mentira, muito bem contada por aí pelo diabo. Todo mundo cai. Então, meus amados, a gente tem essa batalha interior do nosso eu e ainda tem mais um inimigo, Satanás. Jesus não prometeu uma vida mansa e tranquila aqui nessa terra. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Jesus não disse no mundo sereis sua bênção. Jesus não disse no mundo vocês estão livres do diabo. Não. Não, Jesus disse ao contrário. No mundo tereis aflições. Muitas das pessoas gostam de pegar as palavras de Jesus somente, as palavras bonitas, as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Amém? Tá aí a outra parte que ele disse que no mundo tereis aflições. Não pegou. Hoje a gente tem uma deturpação do evangelho no Brasil. Nós temos uma deturpação. O evangelho no Brasil hoje é uma caixinha de promessa, onde só pega as coisas boas. Ah, Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E o resto? Mesmo que eu vá passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Isso aí ninguém lê. Então, existe uma batalha diária. E essa batalha diária não é vencida com os nossos próprios esforços humanos. Por quê? Porque nós não detemos poder em nós mesmos para resistir o dia mal. Só quem é capaz de fazer isso é Deus. Deus. Quem puder, abrir a sua Bíblia em João. Eu vou citar as palavras do próprio Senhor Jesus. Em João. João 16. Aqui Jesus está se despedindo, dizendo, né, do seu martírio, da sua morte, do seu sacrifício expiatório que vai acontecer. Ele está olhando para os discípulos, depois dele trazer uma palavra sobre o Consolador, que ele viria de vir, né, porque Jesus ia partir, mas não deixaria órfãos os seus discípulos. Ele vai terminar essa perícope inteira do capítulo 16 dizendo o seguinte, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Em mim. Note, paz em mim. Jesus não diz tenha paz por vós. É paz em mim. Jesus está dizendo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Em quem nós buscamos a paz? Em Jesus. Note que o próprio Senhor Jesus ele destruiu o ego humano. O ser humano é incapaz. O próprio Senhor Jesus vai dizer no seu evangelho que sem mim nada podeis fazer. É por isso que o evangelho, é por isso que o cristianismo ele é odiado pela maioria das pessoas que são incrédulas. Porque o cristianismo diz assim, nada de você, tudo de Deus. O evangelho ele é um destruidor natural do ego humano. Porque nós temos uma batalha diária. Nós temos problemas e nós temos fraquezas que nós devemos suportar. Mas o problema é como nós suportamos. Quem nos ajuda a suportar? Quem nos dá força para suportar? Por isso, sede fortalecidos no Senhor, na sua força e no seu poder. Na força de Deus, no poder de Deus e na armadura de Deus. Ok? Eu queria ainda terminar essa primeira parte do verso 10 aqui, lendo um texto que está lá em Filipenses 2. Não precisa abrir porque eu já tenho ele em mãos aqui, Filipenses 2, 9. E ele vai falar um pouquinho da força e do poder de Jesus Cristo. O que Deus concedeu para Jesus Cristo. E note interessante, Filipenses 2, 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou, aqui exaltou Jesus Cristo, sobremaneira ele deu todo o nome que está acima de todo nome. Quem detém todo o poder? Jesus. Quem é o Todo-Poderoso? Jesus. Quem vai te ajudar
a ser fortalecido na força e no seu poder? Jesus. Nada vem de mim, tudo vem de Deus. Por isso que o primeiro ponto que eu quis trabalhar é: devemos ser fortalecidos na armadura de Deus mediante a sua força e do seu poder. Porque Deus estabeleceu um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele detém todo o poder, ele detém todo o nome que foi dado pelo seu Pai. Ele é o Todo-Poderoso. E nós não temos força em nós mesmos para prosseguir. Na força e no poder. Aqui está o que a gente deve tomar posse. As igrejas do Brasil, principalmente as neopentecostais e as pentecostais, eles têm uma palavra que eles adoram: tome posse. E aqui eu vou usar o tomar posse no conceito bíblico. Tome posse de ser fortalecido no Senhor, na força e no seu poder. Tome posse disso. Porque é só isso que você precisa, nada mais. Né? O Senhor Jesus mesmo disse: buscai-vos o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Nós devemos tomar a força e o poder de Deus. Por quê? Porque a gente tem uma batalha diária. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O poder de Deus é o que Cristo faz e oferece à sua igreja. Ou seja, a sua força e a sua proteção. É isso que nós precisamos. Apocalipse 3:8. Não precisa abrir que eu vou lá correndo. Olha que o próprio Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Filadélfia, através de João, olha o que ele vai dizer em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus reconhece que a igreja de Filadélfia, ela detinha pouco poder, porque era o poder da própria igreja, o poder dos crentes. Jesus disse: mas tu guardaste o meu nome. Eu vou te conceder poder para te resistir o dia mal. Eu vou te dar, eu vou te guardar, eu vou fazer tudo isso. É por isso que Paulo está escrevendo e diz que nós devemos se apoderar da força e do poder de Cristo. Nós devemos pedir a Deus poder e força para resistir o dia mau e as astutas ciladas do diabo. A gente não precisa pedir força para Deus para Ele nos dar bens materiais. Não que isso não seja válido, mas o importante, ainda que a gente não tenha bens materiais, ainda que a gente esteja em cima de uma cama morrendo, nós devemos pedir força para Deus para a gente suportar o dia mau. Isto é o Evangelho. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, o apóstolo Paulo vai dizer: se eu não tiver amor, não nada a você. Se você não tiver amor pela palavra de Deus e por Deus, tu pode ter tudo aqui nessa terra, tu não vai ter nada na eternidade, a não ser dor e sofrimento, sem Cristo. É por isso que o Evangelho, ele é negado por muitos e odiado por quase todos. O Evangelho diz não para mim e tudo é Deus. Então, meus amados, em nós não existe força ou poder para a gente, somente por meio de nós mesmos, suportarmos essa batalha, suportarmos a nós mesmos e passar pelo dia mau. Ok? Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui Paulo escreve o porquê que a gente deve ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque a gente, se revestindo de toda a armadura de Deus, a gente pode ficar firme contra as ciladas do diabo. O termo aqui, revestivos, que o apóstolo Paulo diz aqui, não é somente a gente botar uma roupinha assim nesse sentido e amanhã tirar. O revestir é colocar continuamente. Fiquem, é como se o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, vistam continuamente a armadura de Deus. Revistam-se disso.
Sabe aquela roupa que a gente gosta bastante, que sempre usa ela? Só que é todo dia essa roupa. Todo dia. Sim. Todo dia. Nós temos que revestir da armadura de Deus, tomar posse daquilo que Deus já nos beneficiou, porque Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Efésios, já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso aí já está conquistado para nós. Só que muitos não creem, são incrédulos e acham que estão firmes. Então, não é somente vestir um dia, não é somente colocar aquilo ali e depois tirar. Não. Devemos tomar essa posse e literalmente devemos estar sempre com essa armadura de Deus em nós. Mas pode ter ficado vago a ideia e você está pensando, o que é essa armadura? O que é essa armadura? Não entendi ainda o que é essa armadura. O que significa essa armadura? A armadura nada mais é do que uma figura de algo que nos protege. Lembre-se que Paulo aqui está preso. Ele está acorrentado literalmente com um soldado romano. Ele está preso. Ele está guardado literalmente pela guarda de Roma. Ele está preso, ele tem no seu calcanhar um soldado romano. Ele olha aquela figura todo o dia. Ele está olhando para aquele soldado com aquela armadura, aquela couraça toda que ele possui. Está descrevendo para os crentes, olha, tomem essa armadura. Essa armadura que esse soldado usa aqui é o que Deus tem para proporcionar para nós, para a gente poder resistir o diabo e o dia mau. Paulo está pegando aquela prisão dele, aquela dor dele, aquilo que está lhe causando incômodo e transformando aquilo em algo de ensino para a igreja. O homem está acorrentado, o homem está preso, ele está vendo aquela armadura daquele soldado. Quer dizer, eu vou tirar uma lição daqui para ensinar a igreja de Éfeso. A capacidade que o apóstolo Paulo tinha de suportar o dia mau não vinha dele, vinha de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo fez, conseguiu fazer e trabalhou, não foi porque ele era um Superman, foi porque ele era um crente verdadeiro. Sabemos que a armadura é uma figura de proteção, logo estar com essa armadura é ser protegido pelo próprio Deus. É ser protegido pelo próprio Deus. Ter armadura é ser protegido por Deus. Note que ser protegido por Deus não significa que tu não vai passar nenhuma aflição. Significa que tu vai resistir às aflições. O apóstolo Paulo vai dizer que as cadeias dele, que as prisões dele, aquilo que ele estava sofrendo, as chibatadas, o homem tomou chibatada. O homem saiu fugido de Jerusalém. O homem sofreu um naufrágio. Foi picado por uma víbora. O homem passou 1001 problemas na vida. Ele diz que tudo que ele passou foi para quê? Para progresso do evangelho. Paulo não murmura uma única vez. Ele não olha e diz assim, Senhor, eu sou fiel a ti, por que eu estou passando por isso? Isso a gente vê dentro da igreja hoje. Pessoas que se dizem crentes e estão passando por aflições vão reclamar com Deus. Vão reclamar com Deus. E Deus olha assim, tá aqui, tu já leu Efésios 6, então vai lá e lê. Para que serve a minha armadura? É para te resistir ao dia mal. Não é para tirar o dia mal de ti. Esse é o problema da igreja. Então, meus amados, a armadura é uma figura de proteção. Para poder ficar firmes, a parte B do verso diz. Não é muito difícil e muito fora do comum, tá? A gente vê pessoas abandonando a fé. Pessoas que estavam dentro da igreja e abandonaram a fé. Do nada assim, saí, não quero mais, não é para mim. Ou o mundo voltou a seduzi-las e ela voltou para lá, voltou para o lado de lá, abandonou, negou Jesus. Não é muito comum a gente ver isso. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para a gente poder ficar firme. E no final ele vai dizer contra as ciladas do diabo. Então, meu amado, não é muito difícil a gente ver pessoas abandonar a fé. Mas a pergunta é, por que eles abandonaram a fé? Quem já não ouviu aquele irmão perdeu a salvação? Perder a salvação não existe. Ou tu foi salvo ou tu nunca foi salvo.
Aqueles que saíram do nosso meio, na verdade, nunca foram dos nossos. A Escritura diz isso. Então, a pergunta é a seguinte: alguém já se perguntou se um salvo pode perder a sua salvação? Um salvo pode perder a sua salvação? Jesus na cruz ele disse uma coisa: está consumado. Está consumado. O sacrifício que ele fez está consumado. Se eu fui salvo pela graça mediante a fé, como eu posso anular o sacrifício de Cristo? João 10. João 10. Do 28 ao 29. Olha o que Jesus diz. Vamos ler o verso 27 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Uma afirmativa de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Por que pessoas não ficam firmes? Porque elas nunca creram verdadeiramente. Por que pessoas abandonam a fé cristã? Porque elas nunca creram verdadeiramente. Jesus disse: ninguém pode arrebatá-las da minha mão. E o ninguém significa o diabo, você mesmo, o mundo, ou seja o que for. Se você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, ninguém arrebata tudo das mãos deles. Tu não detém poder em ti para resistir, e tu não detém poder em ti para abandonar. Filipenses 2,13 é um texto que eu sempre uso. 2, do 12 até o 13, diz. O texto é interessante que ele diz o seguinte: desenvolvei com tremor e tremor a vossa salvação. Obra do homem, né? Desenvolvei, vocês têm que fazer isso. Verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não existe sinergismo. Existe monergismo. Você faz, você crê, você persevera, porque Deus faz isso em você. É por isso. Não existe super-homem espiritual. Existe um Deus trabalhando num crente. Ok? E por quê? Por que nós podemos ficar firmes tomando a armadura de Deus? Por quê? Porque existem as ciladas do diabo. Aqui a gente tem o porquê que a gente tem que permanecer firme. Por que nós temos que revestir da armadura de Deus? Por que a gente deve ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder? Tá? É para quê? Para a gente ficar firme contra o quê? As ciladas. As ciladas do diabo. Note, diabo, ciladas. Se existe o diabo e existe as suas ciladas, pergunta, ele está agindo ou ele está preso? Próxima pergunta, então. O diabo é um ser muito inteligente. A gente muitas das vezes acha que ele é burro. Não, ele está aí há quantos anos nessa terra, observando a raça humana, vendo como os homens agem. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos de nós. Pode ter certeza. Ele está todo dia olhando para nós. Ele está formando as suas astutas ciladas. A Escritura diz que ele está ao derredor buscando quem ele possa tragar. Significa que existe algum que ele não pode. Mas ele faz ciladas. Ele pode fazer tu tropeçar, mas tu não vai cair. Se tu cair, quem vai te erguer? Deus. Então, meus amados, cilada aqui significa artifício, truque, arte, malandragem. Essa é a tática do diabo. O diabo é um ser esperto. Existe um grupo que não crê que ele está agindo. Mas ele está. Isso não significa que ele é todo poderoso.
Nós temos um Deus todo-poderoso que nos dá as armaduras para que a gente possa resistir ao diabo. Então, é como se fosse, Satanás é como se fosse um predador. Sabe aquele gatinho que se abaixa, assim, que vê o passarinho lá na frente, assim, é o diabo. Nós somos o passarinho. Somos o passarinho. O diabo se abaixa, murcha as orelhinhas, balança o rabinho e vai. Mas a pergunta é, o passarinho escapou ou não escapou? Se ele escapou, por que escapou? Se ele não escapou, o porquê que ele não escapou? 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8 até o verso 11, o apóstolo Pedro vai nos ensinar algo muito parecido com o que Paulo está tratando aqui. Olha o que Pedro diz. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, não é adversário de Deus, é adversário nosso, meu e teu, não é de Deus, Deus não possui adversário. Tá? Não existe ninguém que milite contra Deus. O vosso adversário anda de redor, como leão, que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resistir-lhe, firmes na fé. Firmes no que? Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Olha, resista ao diabo, fique firmes na fé. Ele está ao derredor. E saibam, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está dizendo, olha, vocês não são imunes. Isso não vai chegar em vocês, isso aí não vai ser barrado de chegar em vocês. As tribulações e as aflições vão vir. Os problemas vão vir. Tá? Então essa historinha que fala por aí, vai no monte orar, se jejuar e ficar o super Highlander que nada vai te acontecer, isso aí é mentira. A Bíblia não diz isso. Nunca disse. Não sei de onde é que sai isso. O povo tem a mente fértil. Então resistir firme porque vai acontecer. Ora, o Deus de toda a graça, em Cristo, vos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem vai fazer o crente perseverar? Ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar, fortificar, fundamentar o crente. Se a gente não tomar posse da armadura de Deus, a gente cai. E a gente prova que a gente nunca foi crente. Então não existe perca de salvação. Existe alguém que nunca foi salvo. Existe alguém que nunca foi salvo. Note, aqueles que saíram do nosso meio, na verdade nunca foram dos nossos. Não vão resistir o dia mal. Vão cair, nunca mais vão se levantar. Hebreus 6,4 falam desses caras. Verso agora 12, agora nós vamos para o segundo ponto. O nosso segundo ponto é o seguinte, nosso foco, não é uma luta no campo físico, mas uma luta regida no campo espiritual. Está lá no verso 12. Ou seja, depois da gente ter a primeira aplicação, que é devemos estar fortalecidos na armadura de Deus, mediante a força e o seu poder. A segunda coisa que Paulo quer ensinar aqui, que eu quero mostrar, é que o nosso foco não é uma luta no campo humano. A gente não luta no campo humano. Quem já viu aí pessoas guerreando contra pessoas? Pessoas que se dizem cristãs atacando pessoas. Não, não se ataca pessoas. Não se ataca pessoas. Nunca foi pessoas. Nosso foco não é contra o fulano. É contra as ideias do fulano e o que está movendo o fulano. A pessoa nós devemos o quê? Amá-la. Muitas das vezes o amar significa discordar e mostrar a verdade para ela, mas não guerrear contra ela. Quer dizer, meu filho, tu tá ceguinho espiritual aí, tu não tá enxergando isso aqui, a Bíblia diz isso. Não é nada contra a tua pessoa, é contra a tua incredulidade e contra uma força que está agindo atrás de você. Não estou dizendo que sempre há uma força agindo atrás da pessoa. Às vezes é egoísta mesmo do ser humano. Mas o nosso foco aqui não é uma luta contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades das regiões celestiais. Verso 12.
Porque nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui é irrefutável o argumento de Paulo. Não é contra a carne e contra o sangue. Não é. A gente fala, que governo ruim. Não, amados. Quem estabelece o governo? Romanos vai dizer que é Deus que estabelece os governantes, não é? Não é contra Lula, não é contra Dilma, não é contra o PT, contra a esquerda, contra a direita, contra Bolsonaro. Não, não é. Quem está agindo por trás das coisas que acontecem? Os dominadores desse mundo tenebroso. E muitas das vezes estão agindo sobre a ordem de Deus. Deus castiga o povo, sim. A gente vai ver a Síria no Antigo Testamento, Isaías 10. Ai da Síria, cetro do meu furor. Quem levantou a Síria? Deus. Para punir quem? O povo dele que era incrédulo, Israel. E o texto vai continuar, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Muitas das vezes a gente foca na luta contra pessoas que nos causam algum mal. Mas Paulo deixa claro que não é contra as pessoas a nossa luta. Não é contra governo, não é contra a ideologia humana. Pois quem não está em Cristo é filho da ira, ou seja, está sob o poder das trevas. Ele está agindo sobre o poder e a influência das trevas. Efésios 2, melhor dizendo, o apóstolo Paulo já explicou isso. Eu vou ler rapidamente, Efésios 2, do 2 ao 4. Note. Quem está em Cristo, o que é? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Jesus Cristo. O cristão está usufruindo disso. O não crente, ele é filho da ira. Você está debaixo da ação do seu intelecto caído e atrás de influências das forças espirituais do mal. Simples assim. Sim, existem duas forças atuantes. Deus, que atua nos seus, e muitas das vezes atua até no incrédulo para punir o crente que está errado. Deus faz isso mesmo. A Escritura mostra isso. Por isso o simbolismo da armadura. Para fazer a gente permanecer firme. Existem. A nossa luta nunca foi contra a carne e contra o sangue. O problema é que a gente olha para as pessoas, aquele fulano, aquele lá é um diabo. Ele tá certo, ele está agindo errado, tá, mas por que ele é assim? Porque ele não tem entendimento. A luz do evangelho não brilhou naquele coração. Não é contra ele que a gente briga. É contra o pecado que está dentro do coração dele, fazendo ele agir daquela forma. E muitas das vezes a gente odeia pessoas, quando a gente deve odiar o pecado que move as pessoas. Sim. Sim. Muitas vezes a gente ataca pessoas. E não é pessoas. E o apóstolo Paulo vai trabalhar depois dizer contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal na região celeste. É contra quem? Contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Não é somente coisas físicas. Não é o que tu toca. É aquilo que move as coisas físicas. Paulo aqui, ele não. Primeiro a gente tem que entender uma coisa muito importante, que eu já vi inúmeros. Na minha época de neopentecostal e pentecostal, eu já vi muito pregador querendo dar ênfase a principado. A principado é um tipo de demônio, potestade é outro tipo de demônio. Não interessa o que é, se é ou não é. O interessa é que eles agem. Não me interessa saber o fulano, beltrano, hierarquia demoníaca, não quero saber disso. O diabo é o diabo e acabou. Não me interessa saber nome, principados, isso pouco me importa. Me interessa o que eles fazem, eles agem. Eles agem. Então,
Não cabe a mim ficar. Ai, o principado é um pouquinho mais fraco. A potestade é um pouquinho, já é um patamar acima. Ter cuida, pouco interessa. Pouco interessa isso. Paulo não está querendo aqui dar aula para nós da hierarquia demoníaca. Não é isso, tá? Então, Paulo aqui ele quer mostrar a ação desses demônios, de Satanás, das forças do mal, que estão agindo aonde? Nas regiões celestiais, que implicam no nosso mundo físico e terreno que a gente vive. Então, não é para lutar contra pessoas, é para tomar a armadura de Deus para resistir o dia mal. E não nos interessa saber o nome de demônios, que nem. Tem igreja aí que faz entrevista com demônio. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma coisa dessa. Os caras perdem tempo de estar lendo a escritura para fazer entrevista com demônio. Aí eles falam, qual é teu nome? Para que isso? Para que isso? Então, Paulo quer mostrar que no mundo jaz o maligno. Está lá em 1 João 5,18. No mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno por conta do pecado original. O mundo está debaixo da ação do pecado. Isso é fato. E aí nós vamos sair matando as pessoas para terminar o pecado? Não. Nós vamos trabalhar no coraçãozinho dessas criaturas para ver se Deus vai lá, converte essas criaturas para que elas abandonem isso. Então não é contra as pessoas, ok? Então, se o mundo jaz maligno, Satanás detém seus anjos, detém certo poder, certo domínio, né? Mas isso logicamente vai terminar um dia, tá? Porque Jesus venceu ele na cruz. Jesus venceu o diabo na cruz. Colossenses 2, não precisa abrir, eu vou rapidamente lá. Colossenses 2, do 14 até o 15. Verso 14 até o 15, olha o que Paulo também vai dizer. Vamos ler o 13. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que Jesus fez? Perdoou todos os nossos delitos. Todos quem? Todos que creem. Se tu não crê, infelizmente não está debaixo dessa bênção. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente o encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O que Cristo fez na cruz foi um triunfo e uma vitória sobre Satanás. O que Cristo fez foi cancelar o escrito de dívida daqueles que creem na sua obra e o encravou na cruz e expondo Satanás ao ridículo. Satanás achou que tinha vencido e matando o Messias. Jesus disse, nunca tu venceu, meu amigo. Isso aqui, eu morri para perdoar os pecados todo aquele que nele crê. Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai na região celestial. Ele detém todo o poder, ele é rei soberano, e um dia ele vai vir para extirpar o pecado desse mundo, jogar o Satanás, o falso profeta e a besta no lago de fogo e enxofre e restaurar o seu reino aqui nessa terra, o reino de paz e de justiça. É isso o Deus que nós servimos. Não existe poder, não existe briga e dualismo. Existe uma batalha que já foi vencida. Sabe, o campo de batalha é muito comum, não sei se vocês já perceberam ou já viram essas histórias. Quando um exército vencia o outro e o outro recuava, muitas das vezes eles destruíam o vencido, destruíam todo o que estava no seu próprio território, que eles estavam perdendo, para que aquele exército vencedor não pegasse as suas riquezas, suas plantações, enfim, seus animais. Então o derrotado ele saía destruindo tudo que ele podia, para que o outro não tomasse posse. E assim é Satanás. Satanás está legitimamente nessa posição. Ele é derrotado, e o que ele puder bagunçar aqui, ele vai bagunçar até a volta do nosso Senhor. É simples. Só que Satanás vai destruir o que ele tem posse para destruir. Porque as ovelhas, ele não tem posse. Os cristãos que estão na mão do Pai, ele não pode destruir. Porque o Pai os detém na sua mão.
Então é simples. É nas regiões celestiais. Mas o Messias vai vir instaurar o seu reino e vai extirpar o pecado do mundo. Então o nosso foco não é no campo físico, mas uma luta regida no campo espiritual, tomando a armadura de Deus para resistir o dia mau e as astutas ciladas do diabo. Verso 13 e a última aplicação. E o terceiro ponto. O terceiro ponto é, quando tomamos posse dessa armadura de Deus, podemos resistir e vencer o dia mau. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está no imperativo, tomem. Peguem, agora, se possível. Portanto, por causa das ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o diabo e as suas hostes malignas, a gente deve tomar a armadura de Deus. A gente deve pegar essa armadura que já está à disposição do crente. Muitas das vezes o crente toma posse de tudo quanto é mentira por aí que é dito nos púlpitos que não estão pregando o evangelho. E não tomam posse disso. Deus disponibilizou a sua proteção para a sua igreja. Cristo na cruz, ele expôs os principados e as potestades ao ridículo. Ele venceu. Basta nós tomarmos legitimamente a posse disso. A nossa batalha espiritual é vencida na defesa, resistindo o dia mau e as ciladas do diabo, para que possais resistir o dia mau. Lembre-se que a gente leu em João 16:33? No mundo tereis aflições? Pois é. Paulo já disse antes, em Efésios 5:16, Paulo disse uma coisa muito interessante, que infelizmente um evangelho triunfalista que a gente tem no Brasil tem deturpado. Olha o que Paulo diz em Efésios 5:16. Ele vai falar sobre o crente, ele deve remir o tempo todo, ou seja, o crente deve estar atento a todo o tempo, remindo, utilizando uma forma correta o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são bons e maravilhosos e triunfantes? Não, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Satanás está operando nesse mundo. Ele pode, ele tenta, mas ele não consegue. O crente verdadeiro sabe que os dias são maus. E a sua força vem de Deus. O seu poder vem de Deus. A sua resistência vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nada vem do homem. Logo, a gente só tem que se apegar nessa força no seu poder. Como diz o verso 10 que a gente já leu. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força e no seu poder. Por quê? Porque depois, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, para a gente finalizar. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Depois da aflição, cilada, dos ataques, de toda sorte de malignidade que o mundo tem para oferecer, o diabo e as suas hostes, tá? Que ele pode tentar nos causar, podemos vencer em Cristo, não sem Cristo. Em Cristo. Quando vestimos a armadura de Deus, podemos permanecer inabaláveis, como o texto diz. E em sua presença. Ou seja, nós precisamos dessa armadura. Nós precisamos vestir essa armadura. Nós precisamos anseiar por essa armadura. O problema é que muitas das pessoas elas se apegam em tantas coisas, tantas outras coisas nesse mundo. Se apegam nas coisas físicas, se apegam a bênçãos materiais, se apegam ao dinheiro, o que o mundo tem para proporcionar, que é válido, que o cristão pode viver. O cristão pode viver uma vida muito confortável nesta terra, o cristão pode viver uma vida sendo abençoado por Deus, não tem problema nenhum nisso. O problema é
Jesus disse, onde estão os teus olhos, aí está o teu coração. Os teus olhos estão no material, tu és material. Se os teus olhos estão lá em cima nele, ainda que tu não tenha o material, tu tem ele. E tendo ele, tu tem tudo. Tiago 4:7 tem um versículo que eu quero ler, que é para a gente terminar, para a gente permanecer fiel e inabalável, como Paulo termina aqui. O texto diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, submetam-se a Deus. Reconheçam Deus. Reconheçam a obra de Jesus Cristo. E ele termina dizendo, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Note, resisti ao diabo e ele fugirá. Quem vai fugir? O diabo. O cristão permanece firme e inabalável. E quem foge é o diabo. Por quê? Porque ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Um crente verdadeiro não pode ser tocado, arrancado e morto no sentido de abandonar a sua fé. Não. O crente permanece firme. O crente permanece inabalável. E é isso que Paulo ensina. Quando acontece isso? Quando tomamos posse dessa armadura e resistimos em Deus. E a gente vence o dia mau. E como Tiago diz, o diabo fugirá de vós. Quando eu ataco ele? Não. Quando eu me defendo. Quando eu tomo armadura e quando eu tomo posse verdadeiramente do que Deus tem para nós. Amém? Pai Santo, mais um domingo, mais uma exposição. Pai, queremos te agradecer pela tua força e o teu poder, por aquilo que tu tem proporcionado para nós, Pai. E muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos, Pai, para isso. Lutamos contra pessoas. Lutamos, Pai, contra homens. E nos esquecemos, Pai, o porquê os homens são maus. O porquê o ser humano é caído, morto em delito e pecado. Pai, abra os nossos olhos para que a gente não venha lutar contra pessoas e se esquecer do mal que há nessas pessoas e do porquê que há esse mal nessas pessoas, Pai. Nos ajude, Pai, a permanecer firme e inabalável. Queremos tomar toda a tua armadura, Pai, para que a gente venha resistir ao dia mal. E depois da gente ter resistido ao dia mal, Pai, a gente permanecer inabalável, sabendo que um dia, Pai, nós estaremos contigo. Lá não vai ter choro, Pai. Tu vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Pai. Estaremos na tua presença e para sempre contigo. Queremos isso, Pai. Tomamos posse disso, Pai. Ajude-nos, Pai, a suportar os dias que são maus, mas em Ti nós resistimos e passamos o dia mau. Toda honra e toda glória seja o Teu santo nome, pelos séculos dos séculos, Pai. Amém.